Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre o Brasil Primeiro Reinado, hoje nós vamos falar sobre a Conferência do Equador, a Guerra da Cisplatina e a abdicação de Dom Pedro I. Na aula anterior, ficou bastante claro que a popularidade de Dom Pedro I caiu, né, devido às imposições, à dissolução da Assembleia Constituinte de 1823 e essa nova Constituição ortogada por ele, né, em 1824. Isso vai continuar, né? Dom Pedro I vai caindo no gosto popular, vai continuar gerando protesto, né, em todo o território do Império, sobretudo nas províncias do Norte. Assim, ocorre dois conflitos, duas revoltas que marcaram bastante o seu governo, que foi a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. Nós vamos falar primeiramente sobre a Confederação do Equador. Então, o que foi a Confederação do Equador? Primeiramente, a gente tem que contextualizar tempo e espaço. Quando que aconteceu? Em 1824, onde? Em Pernambuco. Isso ocorreu devido a uma atitude tomada por Dom Pedro I, quando ele decide demitir o governador de Pernambuco, Paes de Andrade. Os pernambucanos não aceitaram, né, se recusaram a cumprir essa ordem imperial e começaram a defender a sua autonomia. Os principais líderes desse movimento, logicamente, vai ser o governador Paes de Andrade, Frei Caneca e Cipriano Barata. Esse movimento criticava a centralização do poder no Rio de Janeiro e queria uma república federalista, ou seja, eles não estavam satisfeitos, né, com tudo girar em torno, né, do Rio de Janeiro. Eles queriam uma autonomia que Dom Pedro I não proporcionava. Pernambuco não aceitava aquela Constituição de 1824 e decide, então, proclamar a independência de Pernambuco. E a partir disso, eles formaram uma Confederação do Equador, né? Juntaram-se com outras províncias, que vão ser Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Essas três províncias se juntaram e montaram, então, uma confederação. Por que é chamado de confederação? É porque essas três províncias obedeciam a um governo comum, né? E o objetivo era buscar, então, a sua autonomia. O movimento vai tomando proporções maiores e contando agora com o apoio popular. Alguns líderes, como Frei Caneca, defendiam o fim da escravidão. Apesar deles defenderem o fim da escravidão, a maioria deles eram escravagistas. Então é um pouco contraditório. Isso vai dividir o movimento. Esse apoio, eles saírem em defesa, vamos dizer assim, dos negros, enfraqueceu o movimento, pois agora eles já não contavam mais com o apoio dos grandes proprietários, né? Os mesmos não queriam que o fim da escravidão ocorresse, porque quem iria trabalhar? Então, com o movimento enfraquecido, em setembro de 1824, as forças imperiais conseguem vencer os revolucionários e os líderes foram presos e executados. Outro conflito que vai contribuir para a impopularidade e a queda de Dom Pedro I é a Guerra Cisplatina. Um pouco complicado, né? Primeiramente, devemos entender o que é a Cisplatina. A Cisplatina corresponde hoje ao atual território do Uruguai. O Uruguai foi anexado ao Brasil no período em que Dom João VI comandava o Brasil. Ou seja, então, o Uruguai fazia parte, né, do domínio do Brasil. Era um território anexado ao Brasil. Então, era um território nosso. Então, logicamente, que os uruguaios não estavam satisfeitos com isso. E eles iriam, então, buscar a sua independência. Apoiados pela Argentina, eles tentaram anexar essa região à Argentina, né? Tentaram passar esse território para o domínio da Argentina, só que eles não conseguiram. Vão tentar novamente.
agora com a ajuda da Inglaterra. Em 1828, com a ajuda da Inglaterra, eles conseguem a sua independência, né? E passam então a ser conhecidos com esse nome que todos sabem hoje, que é o Uruguai. Então, eles conseguem a sua independência em 1828. Essa perca de território afetou drasticamente a imagem de Dom Pedro I, porque pensa aqui, né, se é uma guerra, nós gastamos dinheiro e pessoas. Então, houve uma perca muito grande de pessoas e também afetou a nossa economia. E isso vai gerar um descontentamento maior ainda da população com a administração de Dom Pedro I. Então, percebemos que esses dois conflitos contribuíram muito para a queda e a imagem, a impopularidade de Dom Pedro I. A oposição de Dom Pedro I só aumentava. E ele vendo isso, né, ele procurou agradar a oposição, instituindo um ministério composto apenas por políticos nascidos no Brasil, né? Mas a pressão não diminuiu. O imperador trocou novamente os ministros em abril de 1831. Dessa vez ele escolheu como aliados pessoas de sua convivência, pessoas mais próximas, e houve novamente várias manifestações após esse fato. Ou seja, Dom Pedro I tentava utilizar de manobras para ludibriar, né, para amenizar aquilo que estava acontecendo, porém ele voltava sempre atrás. Então, logicamente, as manifestações, as resistências, as insatisfações vão continuar. O exército brasileiro também não estava contente com o governo de Dom Pedro I. O exército brasileiro não estava satisfeito, né, estava descontente com o governo de Dom Pedro I, porque muitos oficiais ocupavam cargos inferiores aos dos portugueses, né? As tropas eram mal treinadas, havia uma deficiência muito grande de armamento, o pagamento aos soldados eram baixos, né? E os castigos físicos eram excessivos. Então pense comigo, Dom Pedro I contava com uma insatisfação agora generalizada, né? A oposição só aumentava, a oposição estava se organizando e ele não tinha o exército brasileiro a seu favor. Se ele não tem o exército brasileiro a seu favor, como que ele vai conter, como que ele vai sufocar esses revoltosos, esses revolucionários? Então, a única solução que ele encontrou, né, neste momento foi abdicar do trono brasileiro. O que significa isso? Renunciar, desistir do trono brasileiro. Isso ocorre em 7 de abril de 1831. Ele abdica o trono e deixa, né, para o seu filho de apenas 5 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara. Então, se a gente for fazer um levantamento do governo de Dom Pedro I, né, ele ficou à frente do país por 9 anos. Né? Ele assumiu depois da proclamação da República, em 1822, e foi até em 1831, quando ele abdicou, né, o trono para o seu filho. Esse governo dele foi marcado por alguns conflitos, como eu falei, né? Desde resistência à independência até revoltas internas e guerras, que levaram então a perca, né, como eu falei, do território, uma parte do território brasileiro, que no caso foi a província da Cisplatina. Isso contribuiu para a sua queda, isso contribuiu para a sua derrota. Então ele abdica o trono, deixa o trono para o seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade, volta para Portugal, porque o seu pai, né, Dom João VI, morre, e ele volta para Portugal e assume o trono de Portugal. Então, hoje nós finalizamos esse conteúdo de Brasil I Reinado, né? Com a abdicação do trono de Dom Pedro I, nós finalizamos, né? Finaliza-se o Brasil I Reinado. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre o período regencial e o segundo reinado,
né? Porque pense comigo, ele abdicou do trono e ele deixou o seu filho de apenas 5 anos de idade. Então, isso vai gerar muito problema para o Brasil. Mas isso nós vamos entender numa próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estou aqui para responder. Em seguida, responda as atividades propostas e obrigada.